Olá! O uso de redes sociais no ambiente corporativo tem se tornado cada dia mais frequente. O desafio está em saber aproveitar os benefícios desses ambientes virtuais. O uso indevido das ferramentas pode trazer consequências como processo judicial e até demissão por justa causa. O uso das redes sociais no trabalho é o tema do Marca Paraná de hoje. Aqui no estúdio eu recebo Olímpio Araújo Júnior, consultor de marketing. Uma pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, mostra que as pessoas que usam a internet por diversão no trabalho, dentro de um limite responsável de até 20% do expediente, são 9% mais produtivas do que as que não fazem. Segundo a pesquisa, navegar ao fim de uma tarefa ajuda a reorganizar a mente, deixando a pessoa mais concentrada para a próxima atividade. Diante dessa constatação, eu quero começar o nosso debate fazendo uma pergunta bem objetiva. Vamos começar com o Daniel. Usar ou não usar as redes sociais no ambiente de trabalho? Veja, Tatiana, isso é uma questão muito complicada para poder afirmar de uma maneira objetiva. Se usa-se ou se não usa-se. O que é muito importante a gente considerar aqui é que existe muita coisa a se aprender com outras pessoas. Então, acredito que o limite esteja em entender o que essa pessoa pode fazer que não atrapalhe a sua atividade. Pelo contrário, que traga benefícios para aquele dia a dia. Ou seja, ele pode usar essas redes sociais até para melhorar o trabalho dele. Olha, dentro de um limite sensato, torna-se até uma obrigação. Porque, veja, tem muitas coisas hoje que você vai encontrar em alta velocidade dentro de blogs, dentro das redes sociais, dentro de portais. Então, a pessoa que ela fica num casulo, ela não vai trazer novos conhecimentos para dentro do seu dia a dia. Essa é a ideia. Felipe, você acha que isso funciona, você concorda com o Daniel e acha que isso funciona para todas as profissões ou algumas profissões isso não se adapta? Utilizam. Então, todo esse processo é um processo muito novo. Como utilizar essas ferramentas de uma forma profissional? Como utilizar isso para o teu marketing pessoal ou para o marketing da tua empresa? Como não envolver a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Tudo isso é vamos chamar, uma ciência em construção. Né? As pessoas ainda estão estudando isso, descobrindo, principalmente através dos erros das pessoas que fazem alguma bobagem, e daí é a partir daí que começa o aprendizado, que você começa a não fazer aquilo também. Uhum. Então, toda essa loucura que a gente chama de rede social, de mídia social, o groundswell, como diz uma autora, Charlene Lee, né, ainda está em processo de construção. Usar com parcimônia, por enquanto. Uhum. Sempre tomar muito cuidado no que se fala, no que se publica, né, e começar também a entender que a rede social não é um monstro. Eu posso dar exemplos de empresas que são minhas clientes, que estão usando redes sociais para comunicação interna, criando uma mídia social própria, onde só os funcionários têm acesso, e é possível ali construir informação, desenvolver produtos, criar novas práticas dentro da empresa a partir do conhecimento coletivo. Uhum. Nós temos casos, um caso muito interessante, vou citar a marca porque é um caso positivo, da Fiat, que é uma das empresas mais inovadoras hoje em internet no Brasil, e ela tem um site que é o fiatmio.cc, né? E esse site, eles estão construindo o carro do futuro com base no que as pessoas querem. Então, qualquer usuário comum, mesmo leigo ou um engenheiro ou uma pessoa mais capacitada na área, pode entrar e falar qual é a minha ideia sobre o carro do futuro, o que deveria ter. Então, perceba a capacidade de construção disso, porque você deixa de ter toda uma linha de produção baseada na ideia de uma única pessoa. Uhum. Nós temos redes sociais, por exemplo, onde médicos do mundo inteiro constroem o conhecimento, e a evolução da medicina, que acontecia a cada 2, 3 anos, hoje acontece a cada 3 dias. Porque o médico não precisa mais sair aqui de Curitiba e ir até um congresso nos Estados Unidos para saber o que o médico de outro lugar do mundo ou de outro lugar do país está desenvolvendo na sua clínica ou no seu laboratório. Uhum. Ele aprende ali online, em tempo real, e ele já começa a discutir aquilo com os dados que ele tem e construir um novo conhecimento.
Então, a evolução do conhecimento do ser humano é uma coisa absurda, a gente não sabe aonde vai dar isso. Eu vou então fazer um intervalo para a gente falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O nosso debate sobre o uso das redes sociais no trabalho continua no próximo bloco. O Marca Paraná faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Enquanto as empresas discutem o uso ou não das redes sociais no ambiente corporativo, muitas delas utilizam estas ferramentas para conhecer melhor o perfil de candidatos a vagas de trabalho. Elas estão de olho nos comentários postados por estas pessoas, ou seja, as empresas fazem julgamentos em cima daquilo que o profissional manifesta nas redes sociais. Este comportamento deve ser cada vez mais frequente nos recursos humanos, Felipe? Olha, eu creio que com o crescimento e a popularização das redes sociais, não tem mais como voltar atrás. Ela está presente, inclusive, na área de recursos humanos das empresas, onde são feitas as pesquisas justamente para saber se a pessoa está na comunidade. Eu gosto de acordar eu não gosto de acordar cedo, aliás. Ou eu sempre falo mal do meu chefe no happy hour, ou esse tipo de comunidade. A gente sabe que existem comunidades de tudo que é tipo. Então, eu creio que hoje não é só para RH, mas até na hora de você consumir um produto, acho que todo mundo vai no Google e pesquisa para saber se aquela marca é bem falada, para saber se aquela empresa, até o próprio candidato a emprego quer saber se é bom de trabalhar naquela empresa. Então, imagine se isso já acontece, se a empresa também não vai fazer o mesmo, né? Então, se a empresa pesquisa o candidato, se o candidato pesquisa a empresa, nada mais justo que a empresa pesquise o candidato, ou isso já não é tão ético entrar lá nas redes sociais? Pois é, aí temos um embate, nós temos opiniões divididas sobre isso hoje em dia. Então, eu creio que a minha opinião é que é justo, a informação é livre, mas acho que o maior problema está nas empresas de RH que fazem isso e não avisam, não admitem. E às vezes desconsideram uma pessoa por um cargo e não dão a satisfação, não dão a oportunidade daquela pessoa mudar aquilo. E aí que a gente entra num assunto que mescla com o que a gente já conversou hoje, que existem nichos, existem pessoas diferentes que sabem aproveitar melhor ou não as redes sociais. Então nós temos o caso, eu acho que até vou citar, embora seja um programa popular mesmo, o BBB, a Tessália, que é uma curitibana, ela conseguiu entrar no programa porque ela tinha um Twitter. E ela vendia tweets por R$500 para fazer propaganda de empresas, porque muitas pessoas seguiam ela, porque o conteúdo que ela espalhava no Twitter dela, que ela postava, era um conteúdo interessante, eram links bacanas. Então você veja que ela conseguiu trabalho, né? Conseguiu gerar renda através de uma atividade de rede social que para muita gente é só para dizer que gostou ou não do programa de televisão ou do filme. Então existem diferentes perfis para diferentes pessoas que usam redes sociais. É isso que é o bacana da rede social, você pode achar o teu nicho. Então, como já havia sido comentado, a questão dos médicos. Os médicos vão numa comunidade de medicina, vão na sua especialidade. Existem comunidades para todo mundo, existem divisões. E as empresas, e isso é uma coisa que as empresas precisam aprender a fazer cada vez melhor, é justamente postar o conteúdo aonde está esse nicho, procurar os candidatos para aquela vaga aonde tem as pessoas com aquele perfil, né? Então, se as empresas aprenderem a fazer isso, eu acho que a rede social só tem a ajudar, né? E é lógico que em alguns casos pode até acabar descartando aquele potencial funcionário. Infelizmente. E Olímpio, e quando a pessoa não está nas redes sociais? A pessoa não tem Orkut, não tem Facebook, não participa do Twitter? Olha, isso é prejudicial? Também é prejudicial hoje em dia. Hoje você precisa aprender a utilizar essas mídias e saber como utilizá-las bem, porque é a comunicação do futuro, né? As mídias estão convergindo para a internet e hoje a maior parte das pessoas, principalmente das novas gerações, utilizam a internet como o principal veículo de comunicação. A internet não é apenas um lugar onde você lê textos ou assiste vídeos do YouTube. A internet é um canal de comunicação aberto. Você se comunica através de um comunicador instantâneo, como um MSN, um Skype. Você fala com uma pessoa que está distante através de um chat de vídeo, né? Então, as pessoas estão convergindo cada vez mais para essa utilização. Quando você não está presente, você está
também fechando as portas para muitas oportunidades, mesmo que seja de geração de relacionamento ou de construção de conhecimento. Mas uma empresa pode descartar um funcionário porque ela não encontra ele em lugar nenhum na internet? Não, por isso não. Mas é lógico que se ela encontrar e ela tiver boas referências, isso pode ser um fator positivo. O que seria uma boa referência e uma má referência? Eu entro no perfil do Facebook e tudo mais, e eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que utiliza a rede social muito para fazer negócios, para interagir com outras pessoas, para construir conhecimento, para trocar informações. Eu vejo que ela não está ali só para fazer fofoca ou para bater papo à toa. Então eu começo a entender o seguinte: esse indivíduo é uma pessoa que ele está disposto a fazer algo mais pela corporação. Ele está disposto, mesmo no tempo de folga dele, quando ele está numa rede social, a procurar informações sobre aquilo que interessa para ele. Então isso pode ser um fator positivo. O que pode ser um fator negativo? Eu entro na comunidade, o sujeito tem uma série de comunidades onde ele faz parte, com coisas do tipo: eu odeio a marca tal, eu odeio a pessoa X, comunidades racistas, comunidades que falam mal de algum tipo de... até mesmo política, né? Por mais que a gente não goste de muitas coisas que acontecem na política, você tem que ter bom senso quando você critica publicamente isso. E quando você toma um posicionamento, seja por uma religião, por um partido político, um time de futebol, e você é muito radical naquilo que você faz, você começa a demonstrar um comportamento desequilibrado. E as empresas não querem isso. Elas querem uma pessoa que tem um comportamento, o tipo de opinião: eu não gosto disso, mas eu tenho fundamento no que eu falo porque eu não gosto. E eu não estou baixando o nível a hora que eu critico. Eu estou criticando de uma forma equilibrada. Daniel, e as fotos que as pessoas postam? O Felipe já comentou rapidamente sobre isso, mas quando a pessoa vai postar fotos no Orkut, no Facebook, ela também deve ter esses cuidados que o Olímpio estava falando. É uma replicância da mesma situação em versão foto. Então, o que a pessoa colocar de imagens que interessam aos seus seguidores, aos seus amigos, aos seus confrades nas comunidades ali, reflete muito o objetivo daquela pessoa na internet, nas redes sociais. Se ela colocar uma foto bebendo cerveja, num churrasco, sem camisa, isso pode ser complicado para ela. Olha, depende do objetivo dela. Às vezes a pessoa está esperando uma questão realmente de festa, de confraternizações, não sei, o cara recém-entrado na universidade, e quando ele está na época de bagunça, talvez seja interessante isso. Não sei, para aquele momento. Agora, profissionalmente, realmente não fica legal. Aquilo ali é a vitrine dele e é o que ele está mostrando para quem quiser saber. Então, esse é o perigo dele expor algumas coisas que não sejam tão profissionais. As pessoas que ele segue, vamos falar do Twitter, as pessoas que ele segue no Twitter também podem influenciar uma decisão de uma empresa? Eu acredito que sim. Por exemplo, se ele só segue coisas que a empresa pode considerar bobagens? Com certeza. Se ele está seguindo alguém que tenha determinada apologia à droga, à bebida, a racismo, ou talvez coisas não tão pesadas quanto essas, mas às vezes um pouco mais ligado a nonsense, a bobagem, algo que não interesse muito, tudo bem, existem percentuais para isso. Você pode ter uma pequena parte das pessoas que você segue que sejam para o teu lazer, para alguma coisa. Agora, é aquela questão do diga-me com quem andas, porque afinal, se ele tiver apenas esse tipo de pessoas a quem ele segue, quer dizer, ele também tem aquele tipo de mentalidade. Não tem ele não segue nenhuma coisa que vai agregar, digamos assim, para a profissão dele ou para a vida dele. Provavelmente o pessoal do RH vai analisar dessa forma. Você queria comentar? Eu ia comentar que hoje também é muito fácil encontrar informações sobre as pessoas na internet. Basta você estar presente em alguma forma que você consegue ser encontrado. Eu vou citar alguns exemplos assim mais radicais. Você tem um processo julgado e condenado. Esse processo é público, ele se torna público. Se isso saiu em forma de uma notícia ou foi publicado num diário oficial que é publicado na internet, em algum tribunal de justiça, alguma coisa assim, ele pode ser encontrado. Existem ferramentas de busca hoje específicas para redes sociais, que não é o Google.
Então, você não precisa entrar no Google ou no Bing ou em mecanismos de busca como esse. Você tem alguns mecanismos que são muito utilizados hoje pelos headhunters. Eu citar alguns, tem um que se chama ping.fm, que trabalha exclusivamente com redes sociais, e tem um outro mecanismo de busca que é o people, pipl.com, que você consegue encontrar as pessoas até pelo número do telefone, coisa que você não consegue pelo Google. Então, só para te fazer uma pergunta para você continuar. Sim. Então, as pessoas que não estão na rede, igual a gente falou, às vezes elas podem ser encontradas mesmo assim. E Podem seria ser interessante a encontradas. pessoa buscar ela mesma para ver Sim. o que tem lá? Exato. Ela fazer uma pré-avaliação, até para ela saber como ela se defender no momento em que a pessoa for entrevistá-la e perguntar sobre aquilo. Comigo já aconteceu isso. Eu estava fazendo uma seleção de um professor para ministrar um curso na nossa escola, e eu fiz uma busca pelo nome dele antes nessa ferramenta no People, né? E essa ferramenta ela separa blogs, sites e depois arquivos de Word, arquivos em PDF, redes sociais, ela separa em blocos. Então, quando você pega arquivos em PDF, arquivos de Word, por exemplo, é muito comum você ter ali arquivos carregados em sites que não, necessariamente não deveriam estar sendo visualizados publicamente, né? Não são sigilosos, são abertos, mas não deveriam eles não apareceriam no Google, por exemplo. E aconteceu de encontrar lá processo por estelionato, por não sei o quê, por coisas assim pesadas de pessoas com que eu estava ou tentando contratar para fornecer algum serviço para minha empresa. Recentemente, a coisa de 2 semanas, aí uma empresa me procurou para fazer um curso em São Paulo. E eu fui pesquisar, lógico, essa empresa, né? Porque eu quero saber se eles vão me pagar. Eu vou lá para São Paulo, vou fazer o curso, eu vou receber depois, não vou, né? E eu fui procurar o nome dessa empresa e não encontrei nada. E daí eu fui procurar o nome do dono da empresa e eu encontrei pessoas reclamando em sites por ter prestado serviços para ele e não ter sido pagas. Então, você precisa estar presente e, ao mesmo tempo, você precisa saber que você está presente para, se eu for perguntar para esse sujeito, escuta, o que aconteceu? Porque eu tenho que dar o direito da dúvida para ele. Ele pode me falar, não, eu não paguei aquele cara porque ele não prestou o serviço da forma como ele deveria ter prestado. Eu também não vou tirar um juízo direto. Não é tudo que está na internet Exatamente. que é verdade, né? Mas isso significa, basicamente, o que eu costumo dizer. Estar na internet não é mais uma opção tua. Você pode estar lá porque você está sendo citado por alguém. Então, você pode falar, olha, eu não vou entrar nessa história, não vou participar de rede social, não tenho perfil lá, mas o teu nome está publicado em algum lugar, de alguma forma. Pegando um gancho, então, no que o Olímpio está falando, assim como as empresas pesquisam os candidatos, então, os candidatos também devem pesquisar as empresas. Com certeza, eu acho que hoje isso já está fora do controle de qualquer um. Acho que isso acontece naturalmente e tende só a aumentar com a quantidade de pessoas que têm acesso à internet hoje em dia, no celular, no videogame, no trabalho em casa, na escola, na faculdade. Então, eu creio que não tem como fugir de ser pesquisado. Alguém pode estar pesquisando nossos nomes agora mesmo, vendo o programa. O programa é lá na internet. Daniel, você comentou no intervalo que você queria fazer uma pergunta para o Olímpio. Então, por favor, vamos aproveitar. O que eu queria conversar com o Olímpio é em relação à responsabilidade do indivíduo, aquele assunto que nós falamos no primeiro bloco, a responsabilidade do indivíduo quando ele está agindo por si, mas de alguma forma as pessoas sabem que ele trabalha, que ele representa aquela determinada empresa. Então, qual que é a tua visão, Olímpio, em relação ao que o cara pode fazer como pessoa e o que pode influenciar a imagem da própria empresa com aquelas opiniões E eu vou dele? acrescentar uma pergunta aqui. A pessoa pode ser processada? Pode. Legalmente? Pode. Bom, eu vou começar respondendo a tua pergunta, desculpe, mas hoje todas as leis relacionadas ao nosso mundo offline, vamos dizer assim, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Penal, todas elas são aplicadas na internet normalmente. Então, eu não posso entrar, por exemplo, no site da TV aqui e puxar um vídeo sem autorização e publicar no meu site, né? A não ser que isso esteja lá aberto para que, né? Muitos sites já têm lá um link para que isso possa ser feito o download e a publicação.
mas eu não posso baixar isso sem autorização, eu posso ser penalizado. Eu tenho acompanhado casos, por exemplo, de emissoras de TV que já estão processando pessoas por fazer download de vídeos ou gravar o programa na TV e depois publicar no YouTube, na sua conta. Respondendo... Isso é muito comum, a gente vê muito isso. Isso já está acontecendo a gente bastante. vê até coisa da pessoa ter filmado com uma filmadora a tela da televisão. Isso. Sim. E daí, agora, complementando e respondendo a pergunta do Daniel, a responsabilidade é exatamente essa. Tudo que eu publico na rede social ou em qualquer outra ferramenta, eu posso ser responsabilizado. E as pessoas acreditam que porque elas estão no computador, numa lan house ou na casa delas, elas não podem ser encontradas. Hoje é muito fácil rastrear um computador e chegar até o indivíduo que fez aquele tipo de publicação. Então, a tua responsabilidade por publicação, ela, em primeiro lugar, é você ter o bom senso de saber eu sou responsável por todos os meus atos e por tudo que eu falo. E eu vou ter que pagar por isso de alguma forma. Se não penalmente, se não judicialmente, mas pelo que as pessoas vão pensar sobre mim e pelos resultados que isso vai me trazer. Hoje nós temos que nos preocupar muito no teu processo de construção da carreira. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma visão de futuro, por menor que seja, ela pensa o que eu vou fazer, como que eu vou ganhar mais, como que eu vou subir na minha carreira, como que eu vou melhorar. Então ela tem que entender que a vida pessoal dela não está separada da vida pública e da vida profissional. E daí tem essa situação. As empresas não querem ver, principalmente quando a gente fala em pessoas mais ligadas à média e alta gestão. Quando você fala do público mais operacional, até essa cobrança é bem menor. Mas quando você fala de uma pessoa que representa realmente a empresa através de encontro com clientes, ou mesmo... Como o Daniel hoje falou, aqui, tem o exemplo, sobrenome da empresa, né? Tem o sobrenome da empresa. Uhum. Sem dúvida, um perfil mal construído, uma comunicação que possa ser polêmica, pode atrapalhar a carreira dessa pessoa. Eu gostaria de acrescentar mais um detalhe aqui. Talvez as pessoas estejam atrapalhadas nesse sentido por não terem, antes da questão das redes sociais, da internet, a oportunidade de colocar a sua voz para ser ouvida. Então, quer dizer, agora ele tem a oportunidade de postar, de falar, mas ao mesmo tempo não soube olhar para dentro e ver a responsabilidade que isso implica. Ele perde o controle disso, ele tem essa liberdade agora e sai fazendo o que quer. Mas existe uma coisa que tem que ser lembrada, que se vocês voltarem um pouco no tempo, vocês vão ver que o Orkut, por exemplo, não permitia você esconder suas fotos ou escolher quem ia ver qual álbum que você publicou. Então, o que aconteceu? Hoje em dia isso já Como é possível. o próprio amadurecimento das redes sociais, hoje é possível, na maior parte delas, você colocar um cadeado, bloquear para certas pessoas, ou só quero que os meus amigos, ou só quero que tal grupo veja. Então, hoje, a rede social está amadurecendo, porque não é necessário agora você pegar, sair correndo, vou deletar o meu Orkut, vou deletar o meu Facebook, não vou falar mais nada no Twitter. Não é também uma coisa tão para tirar esse medo. Precisa criar uma neurose também. Não precisa ficar... não é tão radical. Neurótico, exatamente. Mas o que você precisa saber é simplesmente fazer o que você faz na vida real. Você não troca de roupa na frente dos outros, troca. Né? Na internet você tem que falar as coisas sabendo que tem alguém vendo. Então, se você, a partir do momento que as pessoas tratarem a internet e as redes sociais dessa maneira, eu creio que tende a se tornar um hábito como a gente já tem na nossa vida para as outras coisas que a gente faz. As pessoas não sabem, muitas vezes, lidar com poder. E imagine o que a internet traz de poder para um indivíduo. Eu posso ter o meu próprio canal de TV fazendo um canal no YouTube. Eu posso ter a minha própria rádio criando um podcast. Eu posso ter o meu próprio veículo de comunicação fazendo um blog ou um site. E qualquer pessoa pode fazer isso com mínimos conhecimentos de internet. A diferença disso, quando a gente vem aqui até a TV fazer um programa como esse, existe um filtro editorial. Tem pessoas que estão pensando em quem vai falar, no que vai ser falado, para fazer isso de uma forma responsável. O cara que cria o próprio canal, ele não tem esse filtro. Ele depende única e exclusivamente do bom senso dele. E muitas vezes ele não tem esse bom senso. E não é nem por uma questão de querer julgar o indivíduo, é porque ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa... Na ingenuidade ele começa a fazer coisas erradas que podem ser muito prejudiciais para ele no presente ou no futuro. E isso é interessante porque está trazendo até uma nova realidade. Há alguns
alguns meses, eu vou falar que a internet é muito rápida, ou poucos anos atrás, muitos veículos começavam a questionar esse poder da internet. E agora, para onde isso vai parar? Porque qualquer um pode ter um jornal, qualquer um pode ter um canal de TV, e hoje as pessoas já estão começando a filtrar. Eu não quero mais assistir qualquer vídeo ou ler notícia em qualquer blog. Eu preciso do filtro de novo. Então eu entro no site do Jornal X, da revista Y, da TV tal, porque eu sei que ali a informação é de qualidade, ela foi filtrada por alguém. E no blog do João e do Zé, eu não sei como que a informação chegou até ali. Se é verdade ou não. E que nível de ideologias estão envolvidas no que ele está falando. Vamos fazer mais um intervalinho então, a gente volta daqui a pouquinho. Nosso debate sobre o uso das redes sociais no trabalho continua no próximo bloco. É um instante só, espero você. Muitas empresas têm usado as redes sociais para se posicionar no mercado. É comum encontrarmos blogs e Twitter de empresas com milhares de seguidores. Se por um lado as ferramentas virtuais podem trazer consequências ruins se usadas incorretamente, por outro podem trazer benefícios quando o assunto é marketing. Acompanhe a reportagem. Facebook, Orkut, Twitter, Ning. Se você ainda não está conectado neles ou nem sabe para que eles servem, sua empresa está perdendo clientes. As redes sociais da internet, chamadas também de redes de relacionamentos, pareciam no começo apenas um ponto de encontro para os aficionados pela web. Hoje em dia, elas são muito mais do que isso. Tornaram-se ferramentas importantes que podem impulsionar muitos negócios. Para as empresas que não tinham esse hábito, através da mídia social, o cliente pode falar dessa empresa, bem ou mal, né? Então, isso é muito interessante e eu acho que as empresas que atuam corretamente no mercado, que colocam o cliente realmente em primeiro lugar, que prezam pela sua qualidade, têm muito a ganhar com a mídia social e com essa atuação mais forte das pessoas. A empresa de Francisco Milarchi já começou na internet. O site de busca de hotéis existe desde 2004. Mas o Facebook e o Twitter são novidade. Através deles, a empresa mantém seus clientes muito bem informados e tem uma relação mais próxima com quem realmente interessa. Uma estratégia de marketing que tem trazido bons resultados. Com o crescimento de serviços como Twitter, Facebook, entre outros, a gente está atuando nessa área exatamente para estreitar esses laços, para fortalecer a nossa marca e até para sentir, como é uma mídia bidirecional, para sentir do público, dos turistas, dos nossos clientes, o que eles buscam para poder atender os seus anseios. Paulo Pinheiro vê outra vantagem no web marketing, o custo. Por mais que seja preciso contratar profissionais competentes para administrar as redes sociais da empresa, o gasto é muito menor do que o de um anúncio nas mídias tradicionais. As redes de relacionamento, elas proporcionam você chegar muito rápido ao seu público-alvo. Você não precisa comprar um anúncio para o Brasil inteiro. Você vai vender um produto para quem gosta de música eletrônica, você vai lá e você vai fazer uma pesquisa, você vai encontrar uma dezena de comunidades de pessoas que moram em Curitiba e gostam de música eletrônica. É uma divulgação mais barata? É uma divulgação super barata. Daniel, toda empresa pode usar essas mídias sociais como ferramenta de marketing ou você acha que alguns setores não se enquadram? Acredito que a maioria absoluta dos setores, sim, se enquadre. Inclusive, para dentro dos setores, empresas menores ou maiores, é possível fazer uma comunicação desta forma. Afinal, todo mundo compra, todo mundo vende, ele está, de alguma maneira, inserido no mercado. Então, alguém quer saber informações a respeito daquela empresa. Mas a partir do momento que ele está na rede social, ele abre uma porta para que as pessoas se comuniquem com ele mais diretamente. Isso pode ser perigoso? Isso pode ser ruim? Depende da gestão da empresa. Se ele souber filtrar o que é interessante, se ele souber administrar aqueles perfis que ele publicou, seja em Twitter, Facebook, se ele souber lidar com a situação e se ele tiver, principalmente, alguém dentro da sua empresa ou um terceirizado que faça essa comunicação constante, é muito bem-vindo. O perigo é, muitas vezes, a empresa se empolgar com a questão, implantar um trabalho como esse
e, de repente, não tem mais quem alimente, quem analise aqueles comentários, e as pessoas que, de alguma maneira, usaram aquele canal para falar com a empresa ficam muito desapontadas. Então, é um tiro no pé. Tem que ser uma coisa contínua, não pode só Com ficar lá um certeza. mês e depois sair. Felipe, essas pessoas que fazem isso têm que ser profissionais também especializados. Não pode ser qualquer pessoa para representar a empresa num Twitter, num Facebook. Não pode não, porque, por exemplo, você não pode escrever errado, você tem que saber o que você está respondendo, se está de acordo com o perfil institucional da empresa. Então, existem empresas que estão sendo puxadas para esse caminho. Há um certo tempo atrás, uma marca de achocolatado lançou uma versão 2.0 que mudou o sabor. E, de repente, não deu nem questão de meses, apareceu comunidades com milhares de pessoas dizendo: eu quero de volta ao antigo. Né? Imagine se essa empresa não fosse lá e não fizesse uma campanha, não respondesse às reclamações das pessoas que diziam que não iam comprar mais aquele produto. Então, você saber fazer essa contenção de crise até, daria para chamar assim, é muito importante. E não pode ser feito por qualquer pessoa, porque você está lidando com um canal que é muito potente, com uma comunidade que tem milhares de pessoas lá vendo aquelas atualizações. Então, com certeza, tem que ser feito por profissionais e por pessoas treinadas, preparadas, e tem que ter uma linha definida para você responder, tem que ter quase até prazos para você poder... Não adianta você responder uma vez e deixar aquilo quieto. Então, eu creio que as empresas têm que procurar ajuda para poder ou treinar alguém para trabalhar dentro da própria empresa ou contratar até de forma terceirizada uma equipe para fazer esse tipo de apoio. E é lógico que isso vai variar muito para uma empresa pequena que tem poucas ocorrências, assim, mesmo para responder. Pode ser feito internamente, às vezes até um proprietário, se for bem instruído, não sei o que o Olímpio acha disso, até gostaria de perguntar se nos treinamentos, que tipo de perfil de pessoa que aparece para aprender sobre redes sociais, se é para esse fim. É bastante interessante. Eu acho que tem duas visões. Nós temos um público formado principalmente por média e alta gestão, empreendedores, profissionais liberais. As pessoas, às vezes, quando falam em cursos de web marketing, de mídia social, de mecanismos de busca, pensam que vão encontrar lá um grupo de adolescentes e de pessoas em início de carreira. Essas pessoas não precisam muito do curso, elas já estão envolvidas. Né? A maior parte das pessoas que procuram hoje são empreendedores que querem entrar nesse tipo de mídia. E falando sobre esse assunto que está sendo discutido, eu lembrei de uma questão que sempre é levantada pelos alunos. E recentemente em um curso um empresário me perguntou isso. Quando a minha empresa está madura o suficiente para criar uma rede social própria ou para participar das redes sociais? E é uma pergunta muito comum. Eu digo o seguinte: você está maduro quando você sabe que você pode ficar nu e você está em boa forma. Tem um livro de transparência empresarial que fala: se for para ficar nu, esteja em boa forma, né? Então, a tua empresa tem que saber, bom, toda empresa tem problemas. Qual é a forma que eu utilizo para solucionar os meus problemas? O que diferencia uma empresa da outra é como ela resolve os seus problemas, como ela atende os seus clientes, como ela resolve os conflitos, até porque como o os Felipe clientes falou. sabem que falhas acontecem com todo mundo. É lógico. E ela vai precisar aprender a ouvir e utilizar isso no seu marketing para melhorar os seus processos, os seus produtos e os seus serviços. Isso tem que ser uma coisa constante. Eu falei uma vez para um empresário, dei a ideia para ele fazer uma rede social para que as pessoas começassem a comentar os seus produtos. Ele colocou a mão na cabeça e falou: você está louco, né? O povo vai começar a reclamar. Então, eu falei, mas a ideia é essa, né? Se você não está pronto para ouvir a reclamação e para resolver o problema do cliente, realmente é melhor não criar um canal de comunicação aberto para ele, né? Então, você vai precisar se preparar antes disso. Como que eu melhoro? Eu já identifiquei que eu tenho problemas, como eu resolvo todos esses problemas antes de começar a me expor? Você não pode abrir a conta do Twitter primeiro e começar a falar para depois pensar em como você vai trabalhar. Acho que tem que ser feito tudo planejado. Você tem que ter um planejamento. E até adicionando uma coisa, foi comentado que é a questão da idade, né? Quem sabe usar realmente as redes sociais assim automaticamente são as pessoas mais novas. E essas pessoas são justamente as que não sabem responder adequadamente às questões mais sérias. E elas não sabem usar isso também como uma ferramenta de marketing. Isso é importante. Porque não são marqueteiros. Porque elas usam para conversar sobre coisas do dia a dia. E é interessante isso que a internet não tem mais lugar para amadorismo. Aquela história de você fazer o site
com o sobrinho, de você criar uma rede social com o estagiário que gosta de mexer no Orkut. Esse tipo de coisa não funciona. Isso é coisa para profissional. Se o teu site não tiver uma visão muito boa pelo usuário, ele não vai vender. Porque você concorre hoje com grandes corporações que são muito profissionais no que fazem. E na internet, apenas com um clique, eu volto para o mecanismo de busca e encontro um concorrente teu para comprar. Então, se eu caio no teu site ou na tua rede social e aquilo não me passa credibilidade, foi feito com amadorismo, eu não continuo o meu relacionamento com a tua empresa. A gente está com pouco tempo, eu queria perguntar para o Daniel, qual que é a tua orientação, então, para as pessoas que estão querendo entrar nessa área do Twitter, do Facebook, mas ainda estão na dúvida se estão preparados ou não? O que elas devem fazer? A primeira coisa, como o Olímpio falou, é a empresa ter certeza de que está disposta a ficar nua, porque é o que vai acontecer se expondo nas redes sociais. Depois disso, essa empresa vai analisar se ela possui um corpo de comunicação interno, ou se ela vai buscar uma empresa de comunicação para fazer a gestão deste trabalho. E depois de ter essa empresa de comunicação contratada, ela tem que saber como vai ser a interação da empresa ou da equipe de comunicação com os diversos envolvidos naquele processo para a evolução em função das sugestões que surgirem, para correções das falhas que forem apontadas. E também, uma outra coisa que a gente acabou não conversando aqui hoje, e é um ponto interessante, é saber qual o tipo de assunto que interessa para aquelas pessoas que estão relacionadas à empresa. Quer dizer... Sim, não pode ficar postando também um monte de coisa que daí a pessoa acaba não lendo mais. Só da própria empresa. Ou você até pode postar um monte de coisa, mas de repente você consegue identificar o perfil daquele teu público. Por exemplo, na nossa empresa nós fazemos a gestão de uma rede de restaurantes, a comunicação deles em redes sociais. É uma rede de restaurante de alto nível, premiado, tudo isso. O que acontece? As pessoas que frequentam essa rede de restaurantes, elas estão ligadas a vinhos, a lifestyle, a viagens, a algumas coisas que são bem claras ali naquele universo. Então a gente procura pontuar junto com a comunicação específica da empresa as coisas que interessam aquele público também. E é uma experiência que está trazendo aí muitos frutos interessantes. Vamos dar o site, então, de vocês, para quem tiver interesse? Claro, o nosso site é o www.xplay.com.br. Xplay é com E no começo, a gente sempre frisa isso daí para o pessoal achar fácil. Ok. Olímpio, o site teu? Meu site é o gestordemarketing.com.br e você pode entrar também através do site na nossa rede social. A rede social é muito interessante porque as pessoas podem aprender ali, discutir com outros profissionais de marketing e continuar esse conhecimento que nós começamos nessa entrevista aqui, nesse debate. Felipe. O nosso site é o www.agenciawx.com.br e eu gostaria até de fazer um comentário final, se possível, claro. Que um programa é realmente pouco para a gente poder falar de tudo isso. Vamos continuar esse debate nas redes sociais. Podemos continuar nas redes sociais. E o que é mais importante, depois que você já está nas redes sociais e que você já sabe mais ou menos o que fazer, ou já sabe mesmo o que fazer, é você gerir o conteúdo. Se você só fizer propaganda, não vão te seguir, vão deixar de seguir você no Twitter. Você tem que fazer uma troca, você tem que fazer promoções, você tem que fazer sorteios. O usuário não está lá porque ele ama você. Ele está lá com algum interesse, ele vai te seguir, você tem que trabalhar o conteúdo. Então, conteúdo com valor. E promoções, ações que possam estar mantendo essa rede. Não adianta você entrar e deixar isso parar. Porque o conteúdo realmente é o que faz a grande diferença no final das contas. Eu creio que todos concordam, acho, nessa questão. Sem dúvida. Que o conteúdo é que faz a grande diferença. Ok. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. O Marca Paraná de hoje falou sobre o uso das redes sociais no ambiente corporativo. A TV Sinal agradece a presença aqui no estúdio de Olímpio Araújo Júnior, consultor de marketing, Daniel Fila, diretor comercial da Xplay Internet e Felipe Nil, diretor da agência WX. Os contatos com a nossa produção já estão aí no seu vídeo. Mande sugestões dos assuntos que você quer ver em debate aqui no nosso programa. Confira a programação da TV Sinal no site da Assembleia Legislativa do Paraná. O endereço é www.alep.pr.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!